A paz do Senhor a todos vocês. Como prometido, eu vim aqui trazer a parte 1 do meu testemunho, que eu tenho certeza que a partir do momento que você assistir esse testemunho até o final, você será muito edificado. Então fica até o final e comenta aqui embaixo, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu sempre digo, e a frase é a seguinte: obrigada, Senhor, por esta dor, pois ela me fez chegar mais perto do Senhor. Bom, para começar, eu era muito jovem, então eu estava numa fase estudantil. Eu não planejava estar gestante, não planejava ser mãe. Entretanto, foi me avisado, 2 pessoas da família, uma pessoa teve um sonho, a outra teve uma visão. Essa que teve um sonho disse que eu andava num gramado verde, né? Eu estava gestante, de repente minha barriga sumia e eu começava a chorar demais. E ambas as pessoas me avisaram, pediram para mim tomar cuidado, porque aquela época não era uma época favorável. E eu preciso ser bem sincera para vocês, eu não era tão madura, sábia, tão centrada, tão espiritual como eu sou hoje. Então eu realmente precisava consertar toda a minha vida, reestruturar cada lacuna da minha vida. E o que aconteceu? Alguns meses depois, eu descobri que eu estava gestante. Junto com a descoberta da gestação, fazendo a ultrassom morfológica, eu descobri que a minha filha viria a nascer com gastrosquise. A criança nasce com alguns órgãos para fora do abdômen. Motivos, ainda não tem motivos específicos para essa má formação, mas o que se sabe é que as crianças ao nascerem são ali direcionadas para uma sala de cirurgia para fazer a correção da malformação. Algumas crianças saem com vida e outras não. Quando eu fiquei sabendo foi um choque para mim. Aquela notícia para mim me trouxe muito medo, porque de certa forma eu enxergava a realidade da minha vida e eu estava sofrendo uma batalha contra mim mesma. Quando eu descobri, eu saí da clínica chorando muito. Após isso, começou os cuidados que toda gestante tem que ter, realizar o pré-natal, e eles começaram a me orientar de que com 8 meses eu teria que ir para Porto Velho, tem que ser uma cesárea. Com a ajuda da minha mãe, eu consegui encontrar um médico em Ariquemes que fez também um acompanhamento. Então eu fiz 2 acompanhamentos, um na UBS e um no hospital particular. O médico do hospital particular fez alguns exames e ele disse assim que geralmente essa gestação não ia para frente. Ele também disse que algumas gestações que ele acompanhou não foram para frente. E o que ficou marcado do primeiro mês até o 5º mês de gestação foi um certo dia em que eu fui fazer a ultrassom da minha filha e o médico disse assim: olha, a sua bebê dificilmente vai passar do 6º mês de gestação, então você precisa ficar atenta a isso. E eu disse: o que pode acontecer? Ele disse assim: ela falecer dentro da sua barriga. Quando eu saí lá da clínica, eu saí muito triste, mas eu pensei, Deus sempre esteve comigo. Ainda que eu não seja a melhor serva que o Senhor tem, ainda que eu tenha que pedir perdão por muitos erros, mas eu sei que Deus é um Deus de misericórdia e a misericórdia dele vai me alcançar. Quando chegou em casa, já era tardezinha, eu me recordo que eu deitei na cama e acabei dormindo. Foi quando eu fiz uma oração e eu disse assim: Senhor, eu sei que Tu és o Deus que cura e que faz milagre. Permita-me conhecer a minha filha e permita-me pegar ela pelo menos uma única vez nos meus braços. A partir daquela oração, que naquela tarde eu acabei adormecendo, de repente um ser de branco me visitou. E eu entendo que foi um anjo da parte do Senhor. E ele veio, entrou no quarto e enfiou a mão dentro da minha barriga. Ele tirou, eu senti um gelo no meu corpo todinho. E então eu acordei. Quando eu acordei, eu só vi as costas. E ele sumiu, desapareceu na porta do quarto. Naquele momento eu falei para minha mãe, muito feliz. Eu disse: mãe, o anjo do Senhor me visitou. Na verdade, eu disse que foi Jesus. Naquela época eu me recordo que eu disse que foi Jesus. Jesus me visitou, Jesus curou a minha filha. Naquela empolgação, naquela alegria, eu proferia essas palavras: Jesus curou a minha filha. Quando chegou no 6º mês, nós fomos felizes, eu e minha mãe, até a clínica. Tínhamos plena convicção de que Jesus havia colocado o intestino dela para dentro do abdômen, que ele tinha feito a cirurgia que seria necessária ela fazer quando ela viesse ao mundo. Mas quando o médico começou a fazer ultrassom, logo a gente viu que o intestino permanecia para fora da cavidade abdominal.
naquele momento, comecei a perguntar: Senhor, o que Tu queres de mim? Eu sei que eu preciso realmente firmar os meus pés na Tua casa. Eu preciso encontrar o meu lugar para Te servir. Eu preciso de pessoas que me ajudem também. Mas o que o Senhor quer de mim? E a minha mãe, quando a gente saiu de lá, ela disse: filha, não fica triste. Deus, Ele te ama, Ele vai cuidar da Lili para você.